e minha irmã estava caída, minha sobrinha a virou e aí vimos que ela estava sangrando por todos os lados. Ficou marcado para mim o som dela se sufocando com o próprio sangue. Então foi muito traumático. Já nos disseram que ela tinha falecido e eu desci desesperada para avisar todo mundo. Eu me lembro que eu me arrastava, me machucava, batia nos vidros. Eu queria vê-la pela última vez, mas não desse jeito. Tiraram o coração dela, tiraram tudo. E eu via o coração aqui na mão dele, dos que estavam fazendo a autópsia. Sua barriga, seu rosto todo parado. Só tenho mulheres tirando um menininho pequeno. Esse menininho também está sofrendo muito. E ele também disse que quando crescer, ele vai matá-lo. O caso de Olga Guadalupe Martínez se tornou uma longa batalha contra o tempo e os processos judiciais. E enquanto as autoridades investigavam o feminicídio e o julgamento avançava, sua família enfrentava a dor de uma perda irreparável. Maria del Carmen e Floribarra, mãe e irmãs de Olga, relatam como viveram cada etapa do caso, as dificuldades que encontraram pelo caminho e as sequelas que permanecem até hoje. Sou Floribarra, estou aqui pelo feminicídio da minha irmã Olga Guadalupe. Estamos aqui para pedir que não seja concedido o amparo, que não seja dado para ele. Nos disseram que ele tinha 7 anos para entrar com o amparo. Então, o que não queremos era 2 de janeiro de 2021. Nós nos reunimos no dia 1º para comemorar, porque todas as minhas irmãs já estamos casadas e tudo mais. E nós nos reunimos no dia 1º para comemorar o fim de ano, porque no dia 31 cada uma passa com sua família. Então estávamos em uma festa comemorando, e já era do dia 1º para o dia 2, ou seja, na madrugada do dia 2. Quando na casa em que estávamos o senhor já ia dormir e decidimos ir para a minha casa na colônia em Água Azul. E daí... Bem, quando chegamos, fomos em carros diferentes, chegamos na minha casa, e quando chegamos na minha casa eu desci para abrir a porta, porque lógico, eu sou a dona da casa para que todas as outras pudessem entrar. Olga estava em outro carro com Carlos Alejandro, e então quando eu já ia abrir, só escutei que começaram a gritar pedindo para ajudarmos ela. E eu voltei, e quando saímos, o Carlos Alejandro a estava levando, ou seja, com a porta aberta, ele a levou. Ele a levou em direção a Vilarelo. Bom, uma rua que fica por... Está em... Você vai por uns... Eu acho que uns que foram... Uns 500 metros ou mais. Obrigada. É no município de Saltillo, Coahuila. E nós fomos e continuamos seguindo ela, então entramos em outro carro para segui-la porque ela estava pedindo ajuda. Nós fomos e vimos onde ela estava sendo agredida durante todo o caminho. Então vimos onde Olga tentava se defender. Sim, com as mãos, né? Depois de um tempo, chega um momento em que não a vemos mais se defendendo. Então ele desce por uma rua que se chama Vilarelo e ela tem 2 sentidos. Tem um sentido para subir e outro para descer. No meio há uns canteiros centrais que os separam. Então ele entra pelo sentido contrário. E quando ele entra na contramão, eu imagino que ele percebe, ou seja, que está indo na direção errada e entra em uma rua, pela ruazinha que separa as pistas, aí sim ele volta para a faixa dele. E alguns metros à frente a gente já vê onde ele a joga. Vemos onde ele a joga. Minha irmã sai, bom, a porta nunca se fecha, sempre fica aberta. Até o momento nunca se fechou, sempre ficou aberta. E aí a gente só vê onde ele a joga, descemos e ele segue seu caminho. Em nenhum momento ele para olhar ou algo assim, não. Ele segue seu caminho. Descemos do carro e minha irmã estava caída. Minha sobrinha a vira.
E então vimos que ela estava sangrando por todos os lados, quer dizer, pelo ouvido, pelo nariz, pela boca, ela tinha ferimentos abertos na cabeça. Então eu a peguei no colo porque estávamos esperando que chamassem a ambulância e tudo mais. E meu marido entra no carro, senta-se e eu pego minha irmã no colo e a coloco nos braços dele para irmos para a Cruz Vermelha. A Cruz Vermelha fica bem perto de onde tudo ocorreu. Então nós a levamos. E durante o trajeto, eu sou enfermeira. Durante o trajeto, sim, de onde ela foi até a Cruz Vermelha, minha irmã entrou em parada cardíaca. Então eu começo a fazer RCP. Chegamos, descemos e minha irmã ainda estava viva. Tiramos ela do carro, colocamos na cadeira de rodas e a levaram para dentro. Lá disseram que não podiam atendê-la, pois minha irmã estava em estado grave. Ela estava em estado crítico e queriam levá-la para um hospital. Então, nisso, eu deixei meu marido lá e voltei para a casa onde minha irmã morava, que naquela época a família dela estava lá. Eu fui lá, bati na porta e avisei o que estava acontecendo para que eles pudessem levá-lo, e eles a transferiram da Cruz Vermelha para o IST. Ela falece no IST no dia seguinte. Eu percebi porque minha filha está... Desculpem, esqueço das coisas. Rocio deixou elas e foi dormir. E ela ainda dormia comigo. Então eu ouço que estão ligando para ela no telefone. Então eu pergunto, quem te ligou no telefone? Ela disse, espera mamãe, mas dava para ouvir os gritos do outro lado do telefone. E ela disse, não, é que me disseram que a Olga sofreu um acidente muito grave. Eu perguntei onde? Ela disse, perto da polícia de trânsito em Vilarelo, vão levá-la para a Cruz Vermelha. Então eu me levantei assim, sabe? E como eu estava, só peguei a primeira jaqueta que vi e coloquei. E eu quis correr. E aí meu marido me disse, espera, para onde você vai? Eu disse, é que a Olga sofreu um acidente e foi muito grave. Então eu vou lá ver, né? Vou ver o que aconteceu com ela. Ela está na Cruz Vermelha, espera. Ele disse, não, eu vou correndo, porque como ela falou, a Cruz Vermelha fica pertinho. Então, ele fez eu esperar por ele, pegamos um táxi, chegamos lá e ela já não estava mais na Cruz Vermelha. Ela já estava lá no IST. E aí eu cheguei e disse que eu era a mãe dela, né, de Olga Guadalupe. E me deixaram entrar, fiquei com ela. Mas eu já não a vi como eles a viram. Ela já estava limpa, velada e enfaixada. Pois sim, ela estava dormindo, e aí eu só falei com ela, disse que era eu, e ela abriu os olhos, e ela me disse que sim. E aí depois, tipo umas 5, 6, 7 horas, não lembro, levaram ela para a sala. Então daí eu já não desgrudei dela por nada. Então, aí eu perguntei, né, como tinha sido, se ela tinha caído, se tinha sido atropelada, o que tinha acontecido. Então, minha filha me contou, ela e outra pessoa me contaram a mesma coisa, e minha neta me contou a mesma coisa, o que tinha acontecido. E então eu disse, bem, eu via que ela ia viver, sabe? Eu nunca imaginei que ela fosse morrer. E eu perguntei, e prenderam ele? Ela disse, sim, prenderam ele, prenderam na mesma hora. E agora ele está preso. E foi aí que ligaram para o marido dela, né? E aí avisaram ele já viu ela, um dos filhos dele também, eles chegaram. E aí começamos a pensar, agora quem vai cuidar dela? Eu disse, não, eu vou ficar para cuidar dela. Eu não vou sair daqui até que o médico me diga exatamente o que ela tem e se ela vai sobreviver. E, bom, que ele me diga, né? Sou mãe dela e preciso saber a verdade. Então, a gente queria transferi-la, né? Naquele momento, para outra clínica, ficamos procurando outra. Mas, como minha filha disse, era ano novo, não tinha médicos, né? Só os que estavam de plantão, de emergência.
Mas o médico de plantão disse pra gente que para ele ela estava bem, né, naquele momento. Não sei, ela mudou. Então já no dia seguinte eu falei com meu marido, me disse, vai tomar banho, vai descansar, eu fico aqui com ela. Eu cuido dela junto com uma filha que se chama Carmen, como eu. Então, mas sabe, uma mãe nunca é assim, não. Só entrei, tomei banho e voltei de novo para isso. Quando eu volto, encontro minha filha completamente adormecida. Então eu disse, ai, ela está dormindo, porque ela está roncando de um jeito tão estranho, né? E ela fez isso e ela pedia muito pela irmã Cristina. E nisso, como ela diz, era bem na fase mais forte da Covid. E eu fiz ela voltar porque ela chamava pela irmã Cristina, que era o que faltava, porque, bem, ela já percebia, mesmo que estivesse dormindo, ela percebia, sabe, que todas as irmãs e sobrinhos estavam lá, mas sentia falta da Cristina. E ela falava com ela assim, dormindo, falava com ela. Eu dizia, aí vem, filha, aí vem. E minha filha Cristina teve que voltar. E os seguranças deixaram ela entrar, mas não deixaram ela sair, porque nesse momento chegaram com um que estava com Covid, depois proibiram entradas e saídas. Ela ligou para o marido e disse, não me deixaram sair, porque entrou uma pessoa com Covid e até que todos se infectem vai demorar umas 2 horas. Ela ficou comigo por 2 horas. E minha filha, Rocio, ficamos nós 3 lá com ela. Mas então ela começou a dar roncos longos bem espaçados. Vou com as 2 enfermeiras e pergunto, o que está acontecendo com minha filha? Para isso, quando eu volto e falo para elas, olha o que está acontecendo, e eu ouço as enfermeiras dizendo, ela está indo para um sono profundo. Não sei por que elas diriam isso. Então, eu quando volto, minha filha, como também trabalhou em rádio, quer dizer, na polícia, ensinaram ela a fazer o mesmo que eu. Quando cheguei, olhei na minha filha, já estavam fazendo isso aqui, soprando ar pela boca e aqui. E eu comecei a gritar e a gritar e a gritar. E aí eu chamei o André e então, bem, todas já tinham chegado, né? E aí eu só vi que a Cristina, minha filha, disse, já cheguei, maninha. Já estou aqui, disse ela. O que aconteceu com você, maninha? Abre seus olhinhos, já estou aqui, acorda, acorda. E ela não reagia, né? Mas sim, escorriam umas lágrimas bem grandes da minha filha, porque ela conseguia ouvir. E então começaram a chegar muitos médicos ou enfermeiros, não sei o que eram, e eu estava em um canto. Eu estava em um canto perto da porta. Corriam com os aparelhos e tudo sem me notar. Já nos disseram que ele havia falecido e eu desci desesperada para visitar todo mundo. Lembro que eu me arrastava, me machucava, batia nos vidros. E daí não tem sido nada bom. Como vê, de repente me dá um branco. Então, naquele dia em que ele empurrou, eles mandam a gente, dizem pra gente ir fazer a denúncia, todos nós que vimos, na promotoria. Mas como eram dias em que, eles não estavam trabalhando. Passamos o dia inteiro lá. Bem, nós que fomos testemunhas, prestando depoimentos e afins. E no dia seguinte, eu fui lá um pouco para vê-la. Minha mãe, irmãs e toda aquela família estavam lá, inclusive os filhos dela. E eu só entrei rapidinho para vê-la. Acho que fiquei, eu imagino, uns 30 ou 40 minutos só com ela. E desci. Então, lógico, já estava cansada, porque no dia anterior foi tudo aquilo e depois ir lá testemunhar e tudo mais. Você já está cansada. Fui para casa porque também tenho filhos pequenos. Fui para casa, tomei banho, fui jantar. E quando estávamos prestes a jantar, foi quando me avisaram que minha irmã estava em estado grave.
Disseram apenas que ela piorou, não que faleceu. Quando cheguei lá no hospital, na verdade, acho que ninguém sabia ainda, só quem estava lá em cima com ela, porque quando desceram, aí sim disseram que ela tinha falecido. E aí só ouvi quando minha mãe e todos começaram a chorar e gritar. E eu não me lembro de mais nada até depois, quando estávamos lá fora já esperando, acho que pelo corpo, né? Acho que perdi a noção naquele momento. Sim, eu entrei em choque. Não, não me lembro de nada. Quer dizer, nesse intervalo entre quando me avisaram e quando já estávamos lá fora. Só me lembro que já estávamos lá fora. Lembro porque um gatinho chorava. Bem, tinha um gatinho miando e foi isso que meio que me tirou do choque em que eu estava naquele momento. Talvez o barulho do gatinho ou algo assim foi o que me fez reagir. Mas eu não me lembro. Nesse intervalo eu não me lembro. Amanheceu por volta das 8 ou 9 horas. Disseram pra gente que tínhamos que ir fazer a denúncia pelo que tinha acontecido. Mas ainda não era por feminicídio. Era como por tentativa, né? E nós fomos. Como não tinha, passamos o dia todo lá. Quando minha irmã perdeu a vida, já os responsáveis, não sei, peritos e tudo mais, são os que se encarregam de ir até onde estava o corpo da minha irmã, que foi no Easter, como era na época da Covid, pois não havia funerárias abertas. O velório foi feito em uma casa particular. E daí sim, para a missa e pronto, para o cemitério. Vieram repórteres e tudo, justamente porque foi o primeiro feminicídio do ano de 2021. E tinha muita gente, mas acho que até aí, às vezes, sim. Bem, naquele momento a gente pensa, sabe? Nem te dá a liberdade de se despedir como deveria, entende? Acho que nesses momentos você não quer que estejam os holofotes da televisão, ou seja lá do que for, na sua frente, ainda mais quando você está passando por esse problema. É muito difícil. Enquanto a família lidava com a perda de Olga Guadalupe, as investigações avançavam para esclarecer o ocorrido. Foi então que o nome do suposto responsável começou a fazer parte de um processo que mudaria o rumo do caso. Carlos Alejandro era o companheiro sentimental da minha irmã. Não sei como ela o conheceu. Eu o conheci porque ela nos apresentou ele em uma festa, porque, como te disse, nós somos muito unidas, minhas irmãs e eu. E sempre ou nos reuníamos em uma casa ou em outra ou algo assim. E foi aí que eu o conheci. Nós o conhecemos e ela o levou. Quando eu o conheci, ele era muito sério. Quer dizer, ele não era como todos que conversavam ou algo assim. Não, ele estava sério em uma cama. Mas depois, com o passar do tempo, fui convivendo mais com ele. Porque de início não falo muito com as pessoas. Sou o tipo que, na primeira vez, não fico animada nem converso muito. Ele tinha muito ciúme da minha irmã. Muito. Tudo deixava ele com ciúmes. Percebi várias vezes que eles brigavam. Depois ficamos mais próximas. Vou te contar como nos conhecemos. Depois disso, todos tinham o número uns dos outros. Quando brigavam, ele dizia: "Pode pedir para sua irmã me desbloquear?" ou algo assim. E eu meio que era a que intermediava entre eles, tipo, minha irmã falava comigo no lugar dele, tipo, falar para ele me desbloquear ou algo assim. Era isso que ela dizia. O que acontece é que, bem, ele era bem feinho e minha irmã era loira, de pele bem clara, de corpo bonito. É, e minha irmã se arrumava muito, sempre estava arrumada. Na verdade, até em casa ela sempre estava arrumada. E bem, ele não. Minha irmã vai, mas não o apresenta. Dizem que ele já estava ali havia meses. Eles já estavam saindo há algum tempo. Eu nem sei como ela o conheceu, para falar a verdade. Quando soube dos problemas deles, sugeri que ela terminasse com ele, que ela era muito bonita para ele, que não ficasse mais com ele e assim por diante, mas cada cabeça é um mundo diferente e você não pode mandar nos outros, só pode aconselhar, mas não mudar a forma como eles são, você entende? Ela sofreu agressões físicas, mas como eu te falei, eu tenho um bebê pequeno, então muitas vezes eu não estava nessas reuniões. Só uma vez foi quando eu vi a agressão. Ele mordeu ela na bochecha e eu disse: "Bom, como eu te falei, minha irmã era muito branquinha, então dava para ver muito.
E eu disse: mas olha, como eu te falei, a gente pode dar muitos conselhos, mas o que você pode fazer? Não tem como amarrar ela para não ir com ele. Não podemos fazer outra coisa além de conversar com ela. E bem, ela nunca entendeu. Ele foi pego naquela mesma noite que jogou minha irmã para fora do carro. Ele foi pego ao passar no sinal vermelho. E a polícia pega ele por isso. Mas não pegam ele pelo que fez, e sim porque ele. Pois eu te digo que ele nunca parou. Ele estava muito rápido. E por isso a polícia pega ele. Desde esse dia, pois eu te digo que nos mandaram fazer a denúncia na promotoria. E nós chegamos, disseram que, bem, eu nunca pensei que minha irmã morreria. Você me entende? Ou talvez você até imagina, você até pensa nisso, mas que é grave, mas você não quer reconhecer. Tipo, eu não queria aceitar essa ideia. Então, aí já nos dizem que vão ir e que em 3 dias, algo assim, para que pudessem transferi-lo de onde ele estava, transferi-lo sim, para o presídio. Não sei como se chama. Tipo, eu não entendo disso. E então, e ele nunca mais sai. Quer dizer, nós lutamos. Eles nos deram, ficamos 3 anos lutando, porque primeiro queriam acusá-lo de homicídio, por homicídio culposo, mas sem dolo, para que não entrasse como feminicídio. Então, foi assim, lutamos por isso durante 3 anos. Só depois de 3 anos ele foi condenado. Fizemos muitas coisas, incluindo marchas. Nós, minha mãe, minhas irmãs e eu, fomos falar com o prefeito. Prefeito, para que nos ouvisse, porque tratavam o caso como outra coisa, e sempre durou 3 anos, porque nos diziam, já vai ser o julgamento oral ou já vai ser tal julgamento, e era adiado, porque mudava de advogado. E assim continuavam, mudando de advogados, e que já não, que ia atrasar mais 3 meses, e assim foi indo até que passaram 3 anos. 3 anos, e depois de 3 anos deram a ele uma pena de 45 anos de prisão. Feminicídio. Mas, pois é, sim, lutamos muito para que ele fosse condenado. Mas espionar o governador, que teve uma reunião, não sei em que bairro, não me lembro, e eu fui, esperei por ele, e lá eu o confrontei, ainda aparece, se vocês procurarem, ainda aparece. Onde eu consegui, você aparece lá, se vocês procurarem, ainda aparece onde eu o encontrei. Ei, estivemos lá e eu pedi para ele me ajudar, por favor, que esse senhor já queria sair, ele me disse, não, não vai sair, e de lá, ele falou, não, não vai sair, rapidinho nos mandou para outro MP, e mudou, tiraram a pasta de uns que não estavam fazendo isso, não que obrigada, sou mais obrigada. A pasta de uns que não estavam fazendo nada e deram para outros que sim. Conseguiram o que a gente queria, porque tem MPs que se vendem ou não sei o que fazem, faça. Né? E então, desses advogados dali mesmo, da doutora e de um doutor, muito bons, graças a eles, nos apoiaram muito e conseguimos resolver o caso, mas como minha filha disse, de novo temos que esperar 7 anos, ficar pensando quando recebemos a notícia de que ele já entrou com um amparo. Então eu peço ao governador ou a quem me ouvir que por favor não façam mais isso. Quer dizer, eles têm mais méritos do que a gente, que está sofrendo com toda a família. Agora, eu fico pensando, eu estive na autópsia da minha filha porque eu quis vê-la pela última vez, mas eu nunca imaginei tudo o que estavam fazendo com ela. Eu queria vê-la pela última vez, mas não desse jeito. Tiraram o coração dela, tiraram tudo. Sim. E eu via o coração aqui na mão dele.
das pessoas que faziam a autópsia nele. A barriga dele, o rosto todo virado para cá. E ver ele me deixou ainda mais louca. Saí correndo de lá, abracei minha irmã, me jogaram na areia. Eu disse que tinham destroçado ela toda. Depois que mataram minha filha, destroçaram ela toda, irmã. Destroçaram ela toda. Não, 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 não. E há muitas mulheres e muitos homens que não entendem a gente até que passem pelo que a gente passou, porque zombam da gente, porque estamos andando por aí, porque estamos pedindo apoio. E tem muita gente que diz: para que fazem marchas? Pois é porque ainda não passaram pelo que a gente está passando. Para que fazem isso? Para que param ruas? Porque para elas não doeu, nem passaram pelo que a gente está passando. Só quando acontece com elas é que entendem, e aí sim começam a pedir ajuda como a gente. Mas por enquanto elas zombam e ficam bravas porque fazemos isso, porque pedimos esse apoio, os jornais, as marchas que fazemos. E isso incomoda elas. Há muitas mulheres e há muitos homens. Mas que os homens se lembrem que vem de uma mulher. Não vem de um homem, vem de uma mulher. E os homens não gostariam que matassem sua mãe, ou que matassem sua filha, ou sua irmã. Porque eu imagino que eles sim iriam buscar vingança com as próprias mãos. Nesse caso, todas as minhas filhas são mulheres. E meus netos eram pequenos. E quem nos apoiava? Ninguém. Se eu tivesse filhos grandes, você acha, imagina o que eu teria feito? Não ia ficar como a gente. Ele teria feito outra coisa. Eu não posso falar. Mas infelizmente só tenho filhas. Só o menininho pequeno. Esse menininho também está muito magoado. E também me diz que quando crescer, ele vai matá-lo. Mas bem, como dizem, arrasto minha família inteira comigo. Porque eu sou a mãe deles, sou o pilar deles. Meu filho ficou sabendo de tudo. Os filhos dela também ficaram sabendo de tudo. Ou seja, não teve como escapar para que não ouvissem, para que não vissem. Como assim? Como é que a gente ia contar para eles se todas nós gritávamos, todas nós chorávamos? E todos, quer dizer, as crianças são como esponjinhas. Absorvem tudo e às vezes são os mais afetados. Nesses 3 anos, como eu te falei, fazíamos manifestações, fechávamos ruas, a gente até ia com quem era mesmo, com os magistrados, com todo mundo pedindo ajuda, e é que muitas vezes as autoridades demoram para te dar uma solução. E imagina, depois de 3 anos, que calvário se vive. Ter que todos os dias percorrer as ruas, procurar a mídia, procurar todo mundo só para que te deem um pouquinho de atenção. Então é muito cansativo e muito pesado para a família. Eu acho que não é só para... Imagina ter que viver sabendo que ela já não está mais aqui, a dor de como ela morreu. Quer dizer, como ela foi morta. E ainda viver o calvário de que, como eu te disse, me mandaram para uma psicóloga lá da promotoria. Ela me disse que minha irmã tinha culpa por ter saído naquele dia, por não estar em casa, como se diz. Ou seja, que nós mulheres já não temos direito de sair para passear ou ir a festas, porque então os feminicidas têm o direito de nos matar só por isso, por sair para uma festa, por sair para comemorar alguma coisa. Então eu já não voltei.
Como eu te disse, eu também tentei me suicidar. Fiquei 15 dias no hospital. Tudo isso tem sido um calvário muito difícil. Pois nós não queremos mais que defendam tanto os feminicidas quanto os assassinos. E que não mexam mais nas crianças. Que não matem tantas crianças. Se a mulher que é mulher não se defende, agora imagine as crianças. Ou seja, tudo isso está na minha mente. Vejo tudo o que sai nas notícias, como falam, como matam as crianças. Se matam a gente que está falando, agora imagina uma criança. E não tem lei para eles também, porque também os pais, esses são os pais quase sempre têm dinheiro, e as mães ficam chorando, e as mães ficam gritando, e também não dão atenção para elas, não dão atenção para a gente como vítimas, não nos escutam, dão mais atenção para os assassinos, para os estupradores. Todas essas pessoas recebem mais atenção do que a gente. Eles têm mais, como é que fala, mais benefícios, quem defenda eles e a gente não. A gente tem que ficar, fazendo protesto, pedindo ajuda, pedindo aos gritos para os jornalistas, para quem quiser nos ouvir. Eu digo para vocês, se eu acabar morrendo, vocês continuem, porque já são 7 anos. E eu já tenho 63 anos e, de repente, se me der um branco e uma vez... Eu vinha do centro sozinha, tem uma praça que se chama Placita de las Madres, não sei se vocês já ouviram falar, não. Tem uma mãe lá parada, com seu filho, esperando seu filho, ela morreu ali. Depois disso, eu investiguei o porquê. Eu ouvia meu filho pedindo que eu a esperasse ali. Ela avisou que vinha e pediu para eu comprar pão para o café. Eu disse, sim, meu amor, vou te esperar aqui. Fiquei esperando minha filha, ela, por mais ou menos 1 hora. Porque eu ouvi, ela me disse. E ela disse, às vezes me chamava de mãe, às vezes me chamava de Carmela. Disse, Carmela, me espera, compra pão, porque vamos tomar café. Eu disse, sim, te espero aqui. Quanto tempo ainda? Ele disse, já vou chegar. Não era verdade, só imaginação minha. Não. Disseram que já era tarde, perguntaram onde eu estava e respondi, na Praça das Mães, esperando a Olga, que me ligou avisando que vinha. Eu disse para eles, coloquem a água para o café, porque vamos tomar café. Minha filha quer tomar café e pão com a gente. Eles disseram, bom, não se mexa. Eu disse, não, já estou indo, vou chegar na padaria, porque quando minha filha chegar, já tenham o café e o pão. Por onde você vem e já vieram me alcançar, não saia daí, não saia daí, estamos indo te buscar, vamos te buscar por Olga. Ou seja, eles me seguiram. Minha mente me pregando peças e sim, eu estou muito mal. A verdade. Quando eu saio, tiram fotos de mim, eu rio, mas são sorrisos fingidos assim. Além da violência que cercou esse caso, também permanece a lembrança da pessoa que Olga Guadalupe foi para quem a conheceu. A família relata como ela era no dia a dia e lembra de suas qualidades. Bem, minha irmã era muito trabalhadora, uma boa mãe, sempre mantinha a casa limpa. Ela adorava cozinhar, especialmente tamales, mas nunca soube por que gostava tanto disso. Então, bem, não sei. Ela sempre foi alegre, sim. Ela nunca se meteu em fofocas, em problemas com a família, nem com as pessoas, com ninguém. Ela sempre foi muito tranquila, quer dizer, era alegre, mas tranquila, nunca se meteu em problemas com ninguém, com nenhuma pessoa. As consequências desse caso não se limitaram ao processo judicial. O impacto emocional que deixou na família foi profundo e cada integrante teve que enfrentá-lo de uma maneira diferente. Carmen e Flor compartilham conosco um dos momentos mais difíceis que viveram após a perda de sua filha e irmã. Eu tentei me suicidar porque fui testemunha presencial do feminicídio.
É algo para o qual talvez você não esteja preparada. Não, eu não sou tão forte, eu não era tão forte naquela época para ficar revivendo isso o tempo todo. Então, quando íamos, imagina ter que ir ao julgamento, ter que viver tudo de novo. Isso é algo muito, muito difícil, que eu não desejo a ninguém. Bom, para ele, eu desejaria sim, tomara que fizessem o mesmo com ele. Eu nunca vou perdoá-lo. Nunca. Eu acho que é a única pessoa que eu odeio neste mundo, já. Ela, bom, ele a assassinou em janeiro e em fevereiro eu tentei me suicidar. Em um carro este. Foi muito forte mesmo. E eu fui até que, bom, até que não deu mais, mas os airbags não me deixaram alcançar o objetivo. Só machuquei uma das minhas vértebras cervicais e não conseguia mexer minha perna, mas com reabilitação e tudo isso, já estou andando bem de novo. Fisicamente sim, mas psicologicamente acho que não melhora mais. Acho que não se esquece, só aprende a conviver com isso. Nunca procurei atendimento. Até agora não tive, porque te digo que nos mandaram para uma suposta psicóloga e imagina só, ainda te dizem que a culpa foi dela por estar fora de casa. Pois não voltei mais, não procurei nenhum psicólogo. Acho que depois disso já descarto todos eles. Sei que não deveria, pois nem todos são iguais, mas fico achando que vão me tratar igual de novo. Então, para que ir? Melhor não voltar. Minha família toda, a família ficou muito destruída. Minha irmã, outra que também passou por isso, também fez tratamento psiquiátrico pelo mesmo motivo. Minha mãe já tentou se suicidar, acho que até perdi a conta. Já nem sei quantas vezes. Então, imagina só meus sobrinhos ficarem sem a mãe deles. As pequenas eram 2 gêmeas. Você pode crescer só com o amor do seu pai e das suas tias e avós, mas não é a mesma coisa que ter sua mãe, né? Então, não pense que você só destruiu a família da minha irmã, mas também a minha família, meus filhos, ter que passar por isso de eu já estar lá. Agora eu já entendo e digo, não, meus filhos também precisam de mim e tudo mais, mas naqueles momentos, são momentos de, não sei, eu sinto que são momentos de loucura que a gente tem de repente, porque sim, você chora e tudo, mas não é, pelo menos eu sinto que sou uma pessoa muito forte psicologicamente. Eu perdi um filho, perdi meu pai, perdi muitas coisas, mas isso foi um trauma. Olha, eu vou te contar, eu tenho um filho que perdi e eu me convenci de que, bem, ele estava doente, que isso pode acontecer, sabe? Mas imagina estar agora convivendo comigo, rindo e tudo, e em questão de 3 minutos já aconteceu tudo, já não está mais aqui. E ver e viver isso, tipo, passar por isso na pele, presenciar tudo isso, é muito difícil. Minhas irmãs, elas me diziam: "Por que você faz isso? O que é isso?" Eu digo, não era como se eu estivesse: quero me matar", não. Foi um momento que simplesmente aconteceu, de repente. Na verdade, eu acordava à noite nos primeiros dias gritando, porque sonhava a mesma coisa de novo e de novo e de novo. Todos os dias eu adormecia e acordava gritando. Teve uma época em que eu ficava com a minha mãe e eu gritava para ela, sabe, porque eu sonhei de novo com a Olga e eu esqueci. Quer dizer, foi um momento muito difícil para mim, porque os sons que ela fazia quando levantamos ela, os barulhos, não sei, ficaram muito, muito marcados em mim. Sabe como é? Quer dizer, eu não lembrava das risadas dela, de que a gente estava lá conversando e rindo e tudo mais. O que mais me marcou foi o som dela engasgando com o próprio sangue. Então era muito, muito traumático. E por isso eu acho que foi um momento de, não sei, como eu disse, não sou psicóloga, não sei como explicar, mas para mim eu sinto que foi um momento de loucura que me atingiu e eu disse quero fazer e pronto, fiz. Ainda bem que não consegui, pois meus filhos também precisam de mim. Mas sim, isso é muito, muito forte.
Exato. Eu acho que o luto ou não aceitar, sabe? Não aceitar que um dia está aqui e no outro dia já não está. Eu passava todos os dias com ela. Tomávamos café da manhã, almoçávamos, jantávamos juntas, íamos a festas, passeávamos com nossos filhos. Acredito que fui quem mais conviveu com ela na família. E tem vezes em que tenho problemas e eu sempre ia até ela e ela só passava pela casa dela. E é muito difícil, muito difícil. Não sei quando. Acho que nem eu mesma me fiz essa pergunta de quando vou terminar com isso, né? Não sei. Agora, com esse amparo, disseram que temos que esperar cerca de 7 anos, pois eles têm mais direito que nós. Os feminicidas têm mais direitos que nós. Não podemos postá-los. A gente não pode colocar eles nas redes. Se aparecer o rosto deles, a gente não pode postar. Obrigada. Não podemos postar se não dá para ver o rosto, não podemos dizer o nome completo deles. Então eles têm direito, né? O rei seguiu com a vida dele, se casou, tem filhos, tudo isso. Eles têm muitos direitos e nós nenhum. Nós, como familiares das vítimas, temos que ficar caladas, aguentar, fazer tudo e seguir com a sua vida, porque aqui tudo eles ficam como, não sei, como os que protegem. Eles são protegidos e nós, ninguém nos protege. Eu te digo, 7 anos. 7 anos que vamos viver mais 7 anos de angústia. Esperando para ver até quando ele vai decidir entrar com o recurso e lutar para ver se não deixam ele sair. E faça, eu acho que as leis aqui, não sei, isso. Antes eu dizia, juro para você, eu dizia, para que fazem manifestações? Para que isso? Para que aquilo? Se já estão presos, até que aconteceu comigo. Até que aconteceu comigo, aí eu tive que me expor, não me calar, aparecer na televisão, ir para as ruas, bloquear ruas, ir falar com o governador, ir a todo lugar pedir ajuda. Mesmo presos, eles têm tudo. Muitas vezes eles podem recorrer várias vezes até conseguir sair e refazer a vida, como se nada tivesse acontecido. Imagina outro assim. Acontece com outra moça e ele faz a mesma coisa com ela. Quer dizer, eu não sei disso. Eles têm muitos direitos que você, como vítima ou como familiar de vítima, não tem. Imagina, conheci tanta gente nesse caminho. Que eu passei a chamar de amigas ou me tornei parte delas, mas não como a gente gostaria, porque você as conhece nessa dor, nesse caminho, em tudo isso. E ela diz, seria muito legal se tivesse sido, se a gente tivesse se conhecido de outra forma, sabe? Eu conheci agora há pouco, faz pouco tempo que conheci uma moça que é vítima, assim, o marido dela fez muitas coisas com ela, bom, o parceiro dela, e ela está com toda a documentação, e ele, o marido, ainda nem foi preso, ele ainda está solto e ela, com todas as suas feridas, tem cicatrizes, tem marcas e tudo, e ele continua livre. Então eu digo, como é que depois de tudo que você vive e passa, ainda tem que passar por um calvário para que resolvam e te deem atenção? Se você não se faz notar e não se faz ver, ninguém olha para você. Como eu disse da última vez para eles, para os promotores, eu disse, só peço que façam o trabalho deles direito. Quer dizer, não estou pedindo que você goste da minha irmã ou que fique com pena, tipo, ai, coitadinha, ou algo assim. Não, só estou pedindo que você faça seu trabalho como deve ser feito, mas às vezes até dizem, ah, eu vou ajudar ela, mas como é que você vai ajudar a gente? Bem, você só está fazendo o seu trabalho, aquilo que é sua obrigação. Como eu te disse, sou enfermeira. Imagina que você chega, sei lá, ferido e eu digo, ah, já já eu te ajudo. Quer dizer, não é por humanidade que eu vou te ajudar, eu vou fazer isso porque é o meu trabalho. Porque é o meu trabalho. Te ajudar, te fazer melhorar, fazer com que a sua vida fique bem. Eu acho que todos deveriam pensar assim e tudo isso mudaria muito. Mas não, isso é um calvário difícil e seguimos esperando. Já se passaram 2 anos e ainda faltam 5 para ele entrar com um amparo. Eu digo, se eu morrer agora, já não sinto mais a dor. Prefiro ir embora.
É isso que penso nesses momentos. Obrigada. Já não sinto mais a dor da minha filha. Já estou indo para ela. Minhas filhas já têm seus maridos, já têm seus filhos, já fizeram suas vidas, já é isso. Mas como ela diz, né? Mesmo que já sejam adultas, ainda assim precisam de mim. Então sim, faço acompanhamento com psiquiatra, mas como minha filha diz, ele não só me passa a receita e pronto. O psicólogo só conversa um pouco e pergunta: o que você está tomando? Depois diz para eu continuar com o que já estou tomando. Consulta em 2 meses, consulta em 1 ano, consulta aberta. E assim, 2 vezes tiveram que me levar para o Sesame. O Sesame é onde é uma clínica já para quem está mais doentes do que eu. Agora eu faço menos. Agora não, já não é constante como antes. Como diz minha filha, já estou aprendendo. E eu digo, é verdade que ganho fazendo isso ou aquilo? Que sim, eu choro, porque minha filha me diz, você pode chorar o quanto quiser e seu coração vai descansar. E sim, eu descanso. Eu vou sozinha ao cemitério. Eu não quero que ninguém me acompanhe. Eu não quero que ninguém me acompanhe para me dizer, não chore mais por ela. Deixe ela descansar, deixe isso. Não, eu vou sozinha ao cemitério, converso com minha filha, choro, converso com minha filha. Eu conto tudo para ela, o que acontece comigo e o que não acontece. E eu varro como se ela estivesse em casa. Coloco música para ela. E aí eu vou embora, e vou embora muito tranquila. Mas agora estou tentando ao máximo não tentar me suicidar. Só nós que sentimos como mães nunca vamos conseguir soltá-las até eu morrer. Não podemos? Eu já estou cansada da vida. E eles dizem, mamãe, você mesmo tendo 63 anos arrumada assim, parece outra mãe, parece uma moça jovem. Eu digo, já não sou jovem, já sinto a minha idade, já não aguento mais. Minhas filhas às vezes dizem, mamãe, precisamos ir para a mesa. Por que não limpam ao invés de falar isso? Eu digo, limpem vocês se quiserem. Eu vou e entro no meu quarto. E eu me deito. E mamãe, o que você está fazendo? Limpem vocês. Eu limpei para alguém por muitos anos. Bem, não é só isso de que eu não sei como vou seguir minha vida, se vou encontrar alguém ou algo que, bem, que me tire de onde estou. Eu gostaria de ser feliz todos os dias, acordar com essa motivação, como diz minha filha, de tomar banho, de levantar e me maquiar. Não sei, sair nem que seja para o centro, para caminhar para a praça, não sei. Eu imagino que preciso, como ela disse, de uma tanatóloga que me ouça, que me escute, que me diga, vai ficar tudo bem. Sabe o que tem me ajudado muito a não tentar mais me suicidar? Jogar futebol. A gente anda Minha filha, Rocio, tem uma bola de futebol. Na verdade, hoje jogamos, filha, não é, filha? E isso é como você disse, eu acabo esquecendo. E se eu não entro para jogar, então eu não entro para jogar, né? Mas eu estou lá com elas e talvez agora, meu filho me disse, talvez agora sim, como já perdemos nossa goleira, ele disse, mãe, talvez agora sim você vai entrar como goleira. Eu jogo o primeiro tempo e você o segundo. Eu disse, sim, tudo bem, filha. Sim, porque eu esqueço tudo. Mas sim, na verdade, eu realmente queria sentir algo, me sentir um pouco feliz, sentir algo e dizer para essas minhas filhas, que legal. Nossa, não, menina, conheci tal pessoa e que legal, olha, já voltei a ser eu de novo. É, estou bem, filha, olhem para mim.
A vida mudou muito, muito mesmo. Pois até temos medo de sair porque já não sabemos se vão sequestrar a gente ou vão nos levar para nos matar ou vão fazer qualquer coisa com a gente e eu só fico de olho nelas. Outro dia liguei para ela de madrugada. Oi, como você está? Onde você está? Porque as ambulâncias passavam uma atrás da outra e com sirenes altas e, bom, eu como mãe já fico assustada e ligo para todas. Quer dizer, já não é mais a mesma coisa para a gente como mãe. A gente já duvida de tudo. Porque Deus não quer dor. Deus quer amor. Supostamente. Então, por que existem tantas pessoas tão más que matam mulheres? Por quê? E quase sempre são homens. Porque existem tantos homens que matam tanto homens quanto mulheres. No início reclamei bastante com ele, pois insistia que daria minha vida pela minha filha, já que ela tinha suas gêmeas pequenas e tinha filhos pequenos. Mas depois me arrependi. Me arrependi, então eu disse, mas ele não me ouviu. São mentiras, Deus nem existe. Eu não sei por que estamos vivendo aqui, ou quem inventou a vida, ou quem... Sim, então quem nos inventou? Porque se fosse Deus não nos daria tanta dor. Então Deus não queria isso. Se fosse Deus, Deus é amor, se supõe que Deus é amor. Não é que digam, vocês vêm para... Sim, viemos para morrer, mas não assim. Eu estaria muito, muito contente se minha filha tivesse morrido de uma doença. Ou suponha que ela tivesse sido atropelada, bem, quem a atropelou não a conhecia, foi um acidente, agora sim, como se diz, foi um acidente ou em uma batida. Minha filha também não queria morrer em um acidente, mas quando houve uma mão que a jogou e a matou, é muito diferente. É uma dor muito diferente para uma mãe. Para outras pessoas, não. Quem não viveu isso não entende. Eles zombam da gente. Quer dizer, eu lhe peço e digo não. Eu lhe digo isso, lhe digo aquilo. Isso, aquilo. Deus é... Não, não, não. Ao invés de acalmar meus sentimentos, de aliviar meus problemas que eu tenho. Não. Me dá mais problemas e eu tenho mais problemas. Quer dizer, não só com minhas filhas, mas na minha família também, por assim dizer, incluindo meus irmãos. Para minhas filhas. Então, assim, como sempre, como ela diz, eu fui o pilar tanto para minhas irmãs quanto para minhas filhas. Também já me afastei muito das minhas irmãs. Já não vou mais vê-las, já não quero mais vê-las. Já não vou mais ver só uma das outras, eu já não quero saber mais nada delas. Nada. A morte da minha filha me mudou muito. Já não sou mais a mesma de antes. Para mim, sim, eu chego. Se eu ouço alguma coisa, eu sou muito violenta. Eu me tornei muito violenta, mas não com a minha família, e sim fora da minha família. Por exemplo, se alguém que não é da minha família atacasse minha filha, eu faria qualquer coisa. Eu disse, não, já mataram uma, outra não vão matar. Isso não vai mais acontecer comigo. Agora estou sempre alerta. Quer dizer, já, para mim, pode dizer que para mim a vida já não vale mais nada. Se alguém tocar em uma das minhas filhas, ai não, eu fico louca. Até elas ficam bravas, ficam bravas. E com o que for, eu parto para cima. Com o que for. E eu disse, já me mataram uma, outra não. Já não estou disposta a deixar que me tirem outra, porque eu não aguentaria. Então sim, eu não aguentaria.
Então eu acho que todas as mães, né, que passaram por isso, eu acho que talvez pensem como eu ou sintam o mesmo que eu. A ausência de Olga Guadalupe deixou feridas que continuam presentes em sua família. Flor lembra como viveu esse processo ao lado de sua mãe e o desafio que foi acompanhá-la nos momentos de maior vulnerabilidade. Bem, minha mãe é uma pessoa já muito difícil de conviver. Ela já tentou se suicidar muitas vezes. Olha, eu já perdi a conta. Acho que mais de 50 vezes. Quer dizer, é tanto assim. Eh, Era uma pessoa que gostava muito de sair para dançar, se divertir, conviver. Agora ela não quer mais nada e até se irrita se fazemos festa na casa dela. Ela mudou muito, não sei. Pois é, já não é como era antes. Pois é. Eu acho que isso prejudica toda a nossa família, porque imagina que o pilar mais forte seja o que desmorona, então todas nós caímos junto. Já falei de 1000 maneiras, já disse, já dei bronca nela, já chorei de todas as formas possíveis. Não, não. Não tem mais nada, obrigada. Já nem sei mais o que dizer para ela, ou até mesmo quando falam pra gente que ela tentou se suicidar em tal lugar, que a polícia a pegou, aí eu já falo: "Poxa, já vou". E uma vez ela tomou muitos comprimidos e nós a levamos para o hospital universitário. E assim, né, já são muitas vezes, não sei. Ela faz isso toda vez, sempre. Eu acho que ela passa mais dias fazendo isso do que sem fazer. Obrigada. Não, ela mora com o marido e o filho pequeno, nós temos um irmãozinho de 11 anos. Muitas vezes eu disse para ela cuidar do menino, eu falei: "Eu realmente preciso de você, tipo, já sou grande, mas também preciso de você", e não, mas não, já não. Não, agora ela só foca na Olga, na Olga, na Olga, na Olga. Bom, na verdade eu não acompanhei ela, quem acompanha é minha irmã Maria, Rocio, a que vem depois de mim, é quem acompanha ela, as terapias, né. Mas como são do seguro social, eles só veem como você está e te dão remédio, tô te falando, quer dizer, uma conversa que tenham com ela, olha, não, quer dizer só isso mesmo, são os medicamentos psiquiátricos e tudo o que dão para fazê-la dormir. Para, assim, para que ela não tenha esses pensamentos ou algo assim, mas eu acho que ela precisa de conversas ou algo mais, não só remédio. Mas, olha, disseram aqui pra gente que não, que supostamente era que era por ajuda do próprio governo. Não sei o que iam dar para ela, mas eu acho que vamos ter que pagar nós mesmos, porque não, te digo que não recebi nenhuma ajuda. E com o psicólogo, então te digo, ela já passou por psicólogos e tudo mais, e não, ela continua do mesmo jeito. E o psiquiatra só receita remédio. Quer dizer, um psiquiatra não fala para ela: "Olha, isso não", por isso eu digo que um tanatólogo eu acho que já é a última opção, porque já tentamos de tudo mesmo. Eu chamo ela: "Vem, vamos comer, vem", mas às vezes ela quer e às vezes não quer. Às vezes eu tiro ela à força, porque passa o dia todo dormindo, e acho que é por isso que ela até fica brava comigo. Chego e digo: "Levanta, não gosto de te ver assim. Vim te ver, não vou ficar aqui vendo você dormir. Então me manda uma foto para eu ver você dormindo o dia todo". E eu levanto ela à força e lá está ela: "Ai filha, não, levanta, levanta, vai, levanta e toma banho. Vai, troca de roupa. Olha como você está, vai, troca de roupa". Precisamos seguir em frente, mas como disse, também tenho família. Tenho 3 filhos e um marido. E eu tenho trabalho, não posso passar o dia todo com minha mãe. Forcei, mas não dá. Também tenho que viver a minha vida e também tem dias em que eu mesma me motivo, porque imagina, tem dias em que eu também fico assim e digo: "Não, não quero". Eu não voltei mais ao cemitério. Faz tempo que não visito minha irmã no cemitério, porque ir ao cemitério é ver de novo e depois chegar em casa e passar 2, 3 dias chorando. E eu digo: "Não, já pelo meu bem e pelo bem dos meus filhos também, porque não dá". Me dou muito bem com os filhos da minha irmã e eu me acostumei com isso, de que vê-los é como vê-la, se você me entende. Então eu acho que é isso que
o que para mim me ajudou a seguir em frente me reconforta vê-los. Antes via um deles quase todo dia, mas agora estou trabalhando. E então eu já ouvia como que vê-los e dizer, bem, é um pedacinho da minha irmã, né, que está ali. E foi isso que me ajudou, eu acho, na saída da depressão. E eu falei para minha mãe, olha mãe, vê, eles te seguem, eles vão até lá procurar ela na casa dela. E eu digo, olha, minha irmã não está mais aqui e minha irmã não vai voltar. Mas, e aí, o que a gente vai fazer? A vida toda não dá para ficar assim. Eles também precisam de você, eles vão e te veem. Eu chego, vejo eles e já te falo. É como que eu não sei, me sinto reconfortada ao vê-los. E eu digo isso para minha mãe e para minhas outras irmãs, que vocês também sintam isso. Quer dizer, minha irmã, infelizmente, não vai voltar. Eu digo para mim mesma, mas ainda temos eles, quer dizer, eles têm um pedacinho dela. Então, olhem, sintam que ao olharem para eles, veem ela. Sei que não é igual, mas... Bem, isso me ajudou muito. Ver meus sobrinhos. O que acontece é que já estão grandes. Se eu te falar das meninas, as que são gêmeas estão com o pai delas. E, logicamente, já se passaram muitos anos e o rapaz tem que seguir com a vida dele. E eles estão lá com a pessoa que agora está com o pai delas. E as mais velhas, bom, minha mãe e eu, todas nós. É que eu te digo que somos muito unidas, minhas irmãs, minha mãe e nós. Então, se não estão com Maria, estão com Rocio. Com Cristina e Carmen, não. Eles não se dão bem com elas. Mas sempre estão com Maria, Rocio, minha mãe e eu. Ou seja, com as três mais novas, que somos Rocio, Maria e eu. E minha mãe. Então, elas estão sempre por perto e nós estamos com elas. E em festas e em tudo também. Ou seja, nós quatro somos as que estamos juntas. Mas não é como se estivéssemos assumindo o papel de mãe, não. Mas elas estão sempre lá com a gente. É que eu moro bem pertinho da casa dela. Eu moro tipo a meia quadra da casa dela. Então, é comigo que elas sempre acabam vindo. Ou passam na loja e aí eu grito para elas, para onde vocês vão? O que estão fazendo? Aí elas vêm. Se houver qualquer problema, meu ex-cunhado, o pai deles, me liga. Bem, me dão muita bronca porque às vezes meus sobrinhos se comportam mal. E eu vou e digo, não os leve para comer. Eles já foram detidos, assim. Não os leve para comer. Eu vou e me dão bronca. Digo, não, mesmo que você se irrite. São meus sobrinhos, sempre estarei lá. Ou bem, é que ele está na idade da puberdade. É um garoto. Eu acho que todos os adolescentes, todas as pessoas já passaram pela adolescência. Ou por ser jovens e achar que somos donos do mundo. Não acredita em mim, entende? Mas eu te digo, eu com eles não sei, eu os vejo. E eu sinto que ali está minha irmã, entende? Ou seja, isso me ajudou muito, de vê-los. E bem, é isso que eu digo. Bem, não nos resta outra opção a não ser tentar viver com isso. E, bem, minha mãe, que eu acho, penso, e sempre, na verdade, já comentei isso com meu marido, digo a ele, se minha mãe não fizesse tudo isso, seria mais fácil sairmos do buraco em que estamos. Você me entende? Porque imagina ficar vendo ela e pensar que de novo ela vai se matar, e que de novo ela vai fazer isso, e que de novo ela fez aquilo. Que ela tomou remédios, tentou se jogar de uma ponte na frente dos carros, que é muito cansativo. Viver isso, reviver e reviver e reviver de novo, de novo, de novo, de novo. E sim, eu acho que se ela criasse coragem e dissesse, não, eu tenho minhas filhas, vou seguir em frente. Tenho as crianças e as da minha filha me procuram. Um deles já até se casou. E assim, ele vem com ela, vai e dorme com ela e tudo. Eu digo para ela aceitar que minha filha não vai mais voltar, que não estará mais aqui. Mas eu tenho minhas outras filhas e tenho meus netos. Meus netos me amam e cuidam de mim. Eu acho que seria mais fácil para nós, como eu te disse, pois ela é o nosso pilar, imagina. Se ela estiver sempre abalada, como vamos ter algo para nos apoiar? Eu acho que se minha mãe fosse diferente, eu acho que seria... Não digo que superaríamos, porque não. Mas eu te digo, a vida seria mais fácil se minha mãe estivesse. Melhor. A vida para nós seria mais tranquila ou passaríamos por esse processo de uma forma menos difícil do que estamos vivendo agora.
Bem, é verdade tudo o que minha filha disse e minhas outras filhas também. Então, como ela disse, eu não superei a morte de Olga Guadalupe, que é minha filha. Eu tentei me suicidar muitas vezes. Exatamente. Eu já não sou mais a mesma. Já não gosto mais de ouvir música, não gosto mais de ver televisão, já não saio mais. Eu quase não tomo banho. Eu passo o tempo todo dormindo. Tem momentos em que... Obrigada. Há momentos em que... Bem, a última vez que tentei me suicidar foi tipo me jogar de uma ponte sem nada. Quer dizer, eu estava indo fazer um recado e eu vi que não vinha ninguém e nem. E... Sem querer, sabe, aquilo chamou minha atenção e sem pensar eu quis me jogar, mas não sei, de repente senti braços atrás de mim e não me deixaram e aí me levaram para Aqui tem umas policiais que se chamam Las Violetas, chegaram e aí me soltaram, porque eu não queria soltar, na verdade eu já estava com um pé do outro lado este. E bom, sim, para mim tem sido muito, muito, muito difícil. Apesar da condenação do responsável, a família de Olga Guadalupe ainda segue lutando. Carmen Estrada e Flor mantêm a esperança de que os recursos apresentados pela defesa não modifiquem a pena e que quem tirou a vida dela permaneça na prisão. Para elas, essa decisão representaria não só o encerramento de um longo processo judicial, mas também a certeza de que foi feita justiça por Olga. Se você chegou até aqui no vídeo, seria de grande ajuda se você se inscrevesse no canal. E lembre-se, se quiser aparecer em um desses vídeos, pode me escrever pelas minhas redes sociais, onde você me encontra como Pepe Mistério, seja no TikTok, no Instagram ou no Facebook. Eu confiro todas as mensagens inbox